A palavra de Deus, quando ouvida, acreditada e praticada, ela produz milagres, bênçãos gloriosas na nossa vida e na nossa família. Coloque agora a mão no coração, ouça. Livro do profeta Jeremias, capítulo 33 e versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não o sabes. Eu vou ler de novo. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não o sabes. São palavras do Senhor, digam graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o próprio Senhor dizendo, clama a mim e responder-te-ei. O Senhor Jesus, Ele não só ouve as nossas orações, mas Ele ouve e Ele responde às nossas orações. Eu sei que eu falo aqui para pessoas que dizem assim, padre, parece que Deus não tem ouvido as minhas orações. Eu tenho rezado, eu tenho pedido, mas parece que Deus, Ele não ouve, Ele não responde às minhas orações. Meu irmão e minha irmã, não existe oração que Deus não responda. Ele responde, muitas vezes, no tempo dele, e não no nosso. Porque Deus, Ele sabe a hora certa, o momento certo, o jeito certo e a maneira certa. Falhos somos nós. Deus não. Deus, Ele é santo e perfeito. Por isso, espere nele. Confie no Senhor Jesus e espere em Jesus. Às vezes, nós queremos que Deus, Ele faça na nossa hora, no nosso momento, e não é assim. Ou do nosso jeito, da nossa maneira, e não é assim. Deus, Ele sabe a hora certa, o jeito certo, o momento certo e a hora certa de agir, porque Ele é santo e perfeito. Então, espere em Deus. E também, muitas vezes, a oração, ela não está sendo acompanhada de obras. Clamar a Deus é rezar também, é pela oração, e oração significa orar, rezar e mais ação. Este é o significado de oração. Rezar e mais ação, atitude. São estas duas coisas juntas. Tem muitas pessoas que pedem e não recebem, como Jesus disse, porque pedem mal, porque não sabem pedir. Muitas vezes a pessoa não recebe porque ela acha que oração é só ela rezar, é só ela falar, pedir. E não. Oração é rezar e mais ação, atitudes. Por exemplo, rezar e vir à missa toda semana. Participar da missa presencial, isso é oração. Orar e mais ação. Acender a vela benta na missa, fazer a novena na igreja, isso é oração. Rezar e mais ação. Fazer uso do óleo bento, a gente unge em todas as missas aqui na igreja, todos com óleo bento, também distribui gratuitamente para que cada família possa levar e ter óleo bento em casa, para estar se ungindo todos os dias, ungindo a família, oração. Rezar e mais ação, se ungir com óleo bento. Beber
água benta, orar e mais ação, atitude. Ouvir a palavra de Deus e praticar, colocar em prática. Oração e mais ação. Rezar e mais ação. Atitude. Não é só ficar ouvindo. A palavra de Deus diz que eu não tenho que mentir. E a pessoa continua. Deus nos ensina que eu não devo enganar ninguém. E a pessoa continua enganando. A palavra de Deus ensina que a gente não pode fazer fofocas. E a pessoa continua fofocando. Quer dizer, ela ouve, mas ela não vive. Oração é rezar e mais ação. Ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que pedem ajuda pelas redes sociais. A nossa equipe de fé traz para o padre, para nós ajudarmos cada pessoa. E quantas são as pessoas que dizem assim: nossa, eu estou passando por um problema, eu estou rezando, eu estou pedindo, mas o problema continua. Aí a gente pergunta assim para a pessoa: está acompanhando a missa com o padre Josemar toda semana? Não, eu não acompanho toda semana. Quando que é a missa? Qual é o horário da missa? A pessoa está doente. E aí a gente fala para ela: você tem acompanhado as missas com o padre Josemar? Tenho sim. Então você está se ungindo com óleo bento todos os dias, como o padre ensina nas missas? Não, eu não tenho óleo bento. Como é que eu faço isso? E o padre ensina nas missas aqui a preparar o óleo perfumado, ou azeite de oliva, ou óleo de soja, óleo de cozinha, para colocar em cada missa, para ser abençoado, para você estar se ungindo, principalmente quem está doente, para Jesus curar. Orar, oração, rezar e mais ação. Se ungir com óleo bento, ungir a pessoa com óleo bento, abençoar a casa com água benta. Eu tenho acompanhado as missas, mas ainda as brigas continuam dentro de casa. Você tem abençoado a casa com água benta? Tem colocado na missa com o padre Josemar uma garrafa com água para ser abençoada? Não, eu não tenho feito isso. Então a pessoa, ela tem rezado, pedido para Deus abençoar a casa, mas falta a ação, a atitude de colocar a água para ser abençoada na missa, para abençoar a casa, para colocar no filtro, na geladeira, para a família beber, abençoar os veículos, abençoar a empresa. Quer ver só? Muita gente está passando por problemas financeiros, dívidas, falência, perdendo tudo, não consegue uma promoção, não consegue parar emprego nenhum. Aí a gente pergunta assim: mas você está obedecendo ao mandamento do Santo Dízimo, como o padre Josemar ensina nas missas, e como a palavra de Deus ensina? Não, eu não estou sendo dizimista, eu não obedeço a este mandamento de Deus. Então, ela reza pedindo prosperidade, mas ela não tem atitude. Por isso que parece que a oração dela não é atendida, e não será. Porque oração é rezar e mais ação, atitudes. Por isso que Jesus disse: a fé sem obras é morta. Muita gente fala: eu tenho fé. Falar que tem fé, até papagaio fala. Mas a fé é com obras, é com atitudes. Não é só com palavras, mas é com atitudes. Então, meu irmão e minha irmã, não tem oração feita com fé, com obras, com atitudes, que Deus não responda. Ele responde abençoando e destruindo todo o mal. Então, procure se examinar, se você só tem rezado, falado, ou se você tem rezado e tem tido atitudes, ações. Faça esse exame. Na realidade, todos nós, o que o padre está falando para você é o que é para mim também. Não é só para você. Eu tenho que fazer esse exame também, de consciência. Eu tenho só rezado, ou eu tenho rezado e tenho atitudes? Estou tendo ações,
obras para que Deus possa me abençoar. Então, todos nós temos que fazer este exame de consciência, porque se a pessoa tem rezado muito e Deus não tem atendido, é porque está faltando as obras, as atitudes. Oração, rezar e mais ação. Padre, até hoje eu só estava rezando, falando, pedindo, eu não estava tendo atitudes. Agora eu entendi, eu vou para a igreja, eu vou fazer a minha novena na missa presencial, isso mesmo, eu vou usar o óleo bento, eu vou usar água benta, eu vou ler a Bíblia, eu vou jejuar, isso mesmo. É com atitudes que o Senhor vai ouvir a sua oração e vai atender ao seu pedido, operando milagres. Assim como Ele tem feito nas missas presenciais aqui na igreja e também através destas missas aqui ao vivo pelo nosso canal. Digam graças a Deus.